Olá pessoal, eu sou o Perito Criminal Barros da Polícia Civil de Minas Gerais. A live de hoje foi em parceria com a Argos Defense, na qual eu e o Capitão Araújo, caveira do BOP da Polícia Militar da Paraíba, abordamos a Síndrome da Adaptação Geral. Falamos acerca do que acontece com o corpo humano quando se está em situação de estresse. Um tema de grande importância não só para os operadores de arma de fogo, mas para qualquer pessoa. E ainda respondemos as perguntas dos participantes. Venha conosco conferir o que rolou nessa live. Clique para curtir e inscreva-se em nosso canal. Nós protegemos os nossos. Aí, agora Tá me ouvindo bem aí? tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tô com fome, tô tranquilo. Beleza. Vamos lá, Barros. Vamos conversar que o tempo vai ser corrido, cara. Tempo Pessoal, uso. boa noite. Aumenta só um pouquinho. Barros, como é que tá me escutando? Só vai aumentar um pouquinho aqui. Vai aumentar essa fase de ajuste. E aí o pessoal vai dando um toque de como que tá aí o áudio. Tá beleza? Tá dando pra me ouvir beleza? Tô ver, ouvindo. tranquilo? Vou botar um fone aqui pra ver se eu consigo ver melhor. Isso, Ouvi tranquilo. Já tá no Bluetooth. Aí, fala agora, Barros, pra ver se tá melhor. Tá ouvindo beleza? Agora tá. Beleza. Tranquilo. Eu pensei que tinha. Vamos lá, graças a Deus aí um bocado de gente dedicando o seu tempo e sua atenção à nossa live, né? Tô vendo aqui, chegou 100 aí, eu fiz uma convocação geral aqui na minha área, aqui na Bahia, Minas, Pernambuco. Porra, Vocês aí na Paraíba, aí também fizeram, aí foi vocês massa, foi massa. vão aparecer alguns camaradas aí pra Tará, tem muita gente engrandecer aí, aqui nossa live, né? Daqui a pouco eles estão aí na área. pô, show de bola. Meu filho, Cauê, chegou na área. Cauêzinho, beijo. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente eu tenho que aproveitar o espaço para agradecer aí as pessoas que colaboram com o nosso trabalho. A Invictus, Tático Outdoor, obrigado. Obrigado a IWI, obrigado Max Kylix, tá? Obrigado a Florence do personal, Raminho personal, enfim, toda essa galera que faz o trabalho acontecer, né? Então, a live de hoje é um assunto importantíssimo que pouca gente às vezes atenta. Então, a síndrome de adaptação geral, ela é um fenômeno que, como a gente fala, é democrática, né? Ela atinge a todo mundo, não escolhe. Para você entender o contexto da live de hoje, se você já teve um susto, já sentiu um calafrio, você sente que o sangue parece que saiu do corpo, aquela tremedeira, tudo isso é síndrome de adaptação geral, tá? Então, a gente vai tratar aí em 3 partes. Vamos tratar com os conhecimentos técnicos, né? Aspectos técnicos. Depois a gente vai fazer um link com o treinamento e no final a gente responde as perguntas que forem possíveis aí. Beleza? Vai lá. Já vou te adiantando aí que tem uma pergunta aqui de caveira para caveira que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Que ela é igual o Covid-19, né? Não é bem democrática. Não escolhe cor, raça, status, nada. Vai atingir todo mundo aí, né? Então, é um assunto de grande importância, não só para quem opera com arma de fogo, né? A gente vai tratar dentro do contexto de um confronto armado, né? Vai analisar a SAG, né? A Síndrome da Adaptação Geral, dentro do contexto armado, mas ela, como você iniciou aí, vale para todo e qualquer situação que envolva estresse, né? Isso, verdade. Então vamos lá. Vai puxar o barco, Barco? Vou puxar. Vou me apresentar aqui. Pode ser que não tenha alguns aí, muitos não me conhecem. Meu nome é e depois eu passo a bola para você. Meu nome é Eduardo, mas aqui no Instagram sou perito criminal Barros, da Polícia Civil de Minas Gerais. Atuo há 10 anos na PCMG, né, na gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais. E trabalho no interior do estado. Só para contextualizar nosso trabalho aqui, a gente trabalha com todo e qualquer tipo de perícia, né? Aqui a gente trabalha
tipo clínico geral, não tem as especializadas. As especializadas só estão mais nas cidades maiores, né? E aí você trabalha com um determinado... eu trabalho só no crimes contra a vida, trabalho só na seção de trânsito. Aqui não, a gente faz de tudo. E tem duas áreas que eu tenho muita afinidade, que é balística e explosivos, né? Isso. Peraí, disse que meu áudio tá ruim. Me falou aí abaixo que tá um pouquinho complicado. Aí, melhorou? Dá um feedback aí, pessoal. Eu estou escutando perfeitamente. Aqui para mim tá tranquilo também. Então, voltando ao assunto aí. O áudio barra o fone aqui não. Cara, eu usei um fone ontem, estava até bom, mas ele descarrega rápido, não dá nem uma hora, né? Então eu tô com esse aqui, vou ter que providenciar um fone melhor mesmo. Esse aqui tá... Emerson, meu chefe, acabou de entrar aí novamente aí. A galera lá de Minas vai entrar em peso aí daqui a pouco. Não sei se eu vou conseguir dar um abraço, mandar um alô aí para todo mundo. Então a gente vai retornando aí, eu estava falando que tem duas áreas que eu tenho mais afinidade, que é a balística, e tenho até um curso de balística terminal, fazer o merchan aqui. A gente estava até marcado para dia 23 de maio aí em João Pessoa, mas creio que por conta dessa pandemia não vai ser possível, né? Provavelmente a gente vai adiar, né? Tava até combinado, já marcado com o Tenente Coronel Souza Neto, ele deve aparecer aí para marcar a presença aqui, né? E aí deve ser adiado. E vamos falar hoje sobre... Boa. Doc Castro online também, ó. O cara da Guerra Real. Valeu, Doc. Vai ter uns operadores especiais aí, pelo menos eles disseram que ia aparecer. Entrou muita gente aí de uma vez só, mas vamos lá, show de bola. Pronto, agora é a sua vez, né? Então, resumindo aqui, eu trabalho com todo tipo de perícia, mas tenho uma dedicação maior, né? Uma afinidade maior com a área de balística, né? Balística e explosivos. Show de bola. Então, para quem está chegando aí não conhece, apenas viu os estudos de caso, meu nome é Rafael Araújo, eu sou capitão da Polícia Militar aqui da Paraíba, 15 anos de polícia já, estou ficando antigo, para não dizer velho, tá? Trabalhei por 10 anos ali no GAT, né? Estou atualmente no Comando Metropolitano, exercendo a função de corregedor, tá? Então, colocando todos os conhecimentos ali, um desafio, coisa nova, enfim. Então, tive a oportunidade durante esses 10 anos de fazer alguns cursos, dentre eles o curso de Operações Especiais, né, no BOP de Brasília, a Caveira de Brasília, e o tempo inteiro, o CIOSAC, o curso de Ações Táticas aqui, entre outros cursos, e 2 cursos na área de instrução de tiro. Então, atualmente eu não ministro mais instrução nos cursos curriculares da Polícia Militar, e hoje eu estou mais na parte extracurricular. O próximo evento era Operações de Choque, já estava tudo confirmado, 4 módulos com o curso, mas aí com essa interferência aí do Covid, está tudo sendo modificado. Mas enfim, vamos para a live que o tempo vai fazer com que as pessoas... O que a galera está esperando aí isso aí. O que é isso, né? O que é que a gente tanto fez essa promoção dessa SAG, vamos ver o que é SAG, né? Síndrome de Adaptação Geral. Vai lá, Barro. Pronto, eu vou fazer a introdução, e aí, como você é mais da parte tática operacional, eu sou mais da parte da teoria, né? Tenho menos prática com esses efeitos. Então, vamos juntar as duas coisas, né? Eu vou colocar você na cara do gol aí, você só faz aquela jogada para fazer o gol. Então, vamos lá. Síndrome da Adaptação Geral, ou SAG, né? A gente dá esse... vamos falar que como é que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu justamente por conta da SAG, né? Eu vi um vídeo... Meu filho está querendo destruir a casa aqui, mas vamos... Não sei se está saindo nem no áudio aí, mas enfim. Muita gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, beleza? Vai ficar salva e depois eu vou editar e a gente coloca no YouTube também. Beleza? Show de bola. Então, beleza. A SAG foi o que, desde o ano passado, a gente vem conversando sobre isso, né? Eu estou escrevendo aí sobre a SAG e vi um story seu falando, com um pedacinho de um vídeo falando exatamente disso, né? E foi aí que a gente começou a trocar ideia aí.
Você já me indicou alguns livros, eu já te passei alguns artigos também, e desde o ano passado a gente vem trabalhando, trocando ideia a respeito da saga. Então, nada mais justo do que fazer uma live sobre ela, né? Que ela que nos uniu, né? Nos fez conhecer, trocar ideia aí, bastante aí, tempo a gente já vem trocando ideia sobre a síndrome da adaptação geral, que ela foi desenvolvida pelo endocrinologista húngaro Hans Selén, desde lá da década de 50, né, 1956 mais ou menos, né? Ele foi o primeiro o pioneiro a tentar explicar fisiologicamente como é que o corpo humano reage em situações de estresse, né? Que é exatamente o que a gente vai abordar aqui numa situação, num confronto armado, né? Ele dividiu a síndrome, em 3 estágios, né? Que ele separou em 3 estágios sequenciados, né? A fase de alarme, de resistência e de exaustão, né? O Humberto Wendling, fazer um merchan aí, ele muda só o nome, né, nesse livro dele aqui, depois eu passo todos os livros aí, eu faço um stories aí com todos os livros. Ele chama fase crítica, o Hans falava alarme, resistência e exaustão. Ele fala crítica, enfrentamento e esgotamento. É a mesma coisa, só muda os nomes, né? Ele escreve muito bem, ele aborda esse assunto de forma perfeita nesse livro dele aqui. E vale ressaltar que nem todo mundo vai passar pelas 3 fases, né? A de alarme, a de resistência e exaustão. Mas, porque isso aí depende do tempo que você é exposto ao estímulo estressor, do tempo e da frequência, né? Que você é exposto a esse estímulo. Mas, com certeza, todos passam pela fase de alarme, né? Que a fase de alarme é a principal e é exatamente a que a gente vai abordar aqui na live de hoje, né? Que é a fase de alarme ou crítica, que ela é conhecida também como resposta de luta ou fuga. Né? Esse termo foi usado lá em 1914, né, por Walter Cannon. É a primeira vez que citou esse termo aí, né? Então, ocorre quando alguém se depara com a situação estressante, ele se depara com um estímulo estressor. Você está na farmácia ali e o cara chega para assaltar, né? Então ali você está, o que é que vai acontecer ali, né? Dentro do contexto neuroendócrino, né? O cérebro ele vai enviar um sinal de emergência para todas as partes do corpo, né? Ele vai, na verdade, o cérebro vai avisar para todas as partes do corpo que você está numa situação perigosa. Por isso que chama fase de alarme, né? E essa fase aqui, todos vivenciam. As outras pode ser que você não vivencie, mas essa, com certeza, todos passam por ela, né? Você vai dar uma abordagem mais detalhada daqui a pouquinho, né? Que a pergunta de caveira para caveira vai entrar nesse assunto aí, né? Aí nós temos a outra fase, né? A fase de resistência, que Exatamente. Só para a gente, de forma geral aqui, né? De forma resumida, porque é muito detalhe, né? São livros. O organismo ele aumenta a resistência. Como é? A gente está tentando dar uma condensada, né? Exatamente. A gente vai bater mais na fase de alarme, mas só para dar um exemplo, falar um pouco também da resistência e exaustão, é que na resistência, pelo como o nome já diz, né? O organismo ele tem aumentado a sua capacidade de resistir, né? E de se adaptar ao estímulo estressor. Você vai falar também sobre o sistema simpático, né? Na fase de alarme, mas na fase de resistência quem atua mais é o sistema parasimpático, né? A atividade mais intensa do sistema parasimpático, do sistema nervoso parasimpático. E na terceira fase, que é a fase de exaustão, né? Por isso que a gente fala que nem todo mundo passa pelas 3 fases. Nesse estágio esgota-se a energia da adaptação, né? E muitas vezes o organismo pode até morrer. O cara entra em depressão e causa a morte, né? Só falando das 3. Fazendo uma ponte aí, para vocês terem noção, vocês que estão aí conosco, vocês terem noção da complexidade dessa síndrome, a fase de alarme, a fase de reação e a fase de exaustão, elas são sequenciadas. Então, uma vai puxando a outra. Então, o alarme, dependendo do estímulo estressor,
ele pode ser tão grande e ele vai ditar o tempo de permanência da fase de resistência. Então, se você receber um estímulo muito grande, tipo uma arma na cara, alguma coisa assim, você pode passar um bom tempo nessa fase de resistência. Aí vão ter vários efeitos psicofísicos, digamos assim, perda de memória, fraqueza, redução de habilidade motora, enfim. E dependendo do estímulo, o teu corpo no processo de homeostase a briga vai ser tão grande para que teu organismo consiga equilibrar isso daí que, como é que eu posso falar? O teu corpo vai usar tanta energia que não vai ser possível voltar ao estado de normalidade. Então, é por isso que nós temos tantos casos de policiais que vão para a reserva, policiais que se aposentam aí com sequelas de hipertensão, diabetes. São tudo isso, essa força que o organismo faz para te... Ô, Araújo, aumentar um pouco seu áudio. Diz que seu áudio está baixo. No celular, aumenta no celular para ver se você consegue. Tá no máximo. Vê se tá melhor agora aí. Dê um ok. Para mim tá beleza. Pronto, beleza então. Vou continuar. O pessoal tá dando pronto, sinal positivo. Beleza. Então, quando o esforço é muito grande, teu corpo se força muito a voltar à normalidade para equalizar os efeitos. O que acontece? Tu vai ter um sistema imunológico mais fraco. Esse sistema imunológico não vai ser suficiente para coibir outras doenças, outros estímulos, e tu vai acabar desenvolvendo doenças. Então, esse aí vai muito mais do que o confronto. Esse aqui é o tópico do além, né? Ou seja... Se a gente vai entrar em todas as 3 fases, vai ser complicado. Então, por isso que a gente vai dar ênfase na primeira, né? Só para dar o toque ao povo que está aí, para que o negócio realmente é sério e leva à morte, inclusive. Isso. Então, vamos falar aqui de forma bem resumida, né? Basicamente, eu não vou... Fala, Theo, um abraço. Não vamos entrar nos detalhes, porque senão é muita coisa aqui, não dá para ver nesse tempo, mas basicamente são 2 hormônios, né, que são liberados exatamente nessa fase aí, né? Um é a epinefrina, que é a adrenalina. Adrenalina, né? Que é lançado na corrente sanguínea, entre muitos outros mensageiros bioquímicos, né? Que vão causar essas mudanças no corpo humano, que você vai abordar daqui a pouco aí, né? Então, como a gente falou, é o sistema nervoso simpático, que ele, ao ser estimulado, ele vai causar todos esses eventos aí, né? Então, basicamente, são esses 2 hormônios, a adrenalina, também chamada de epinefrina, e o outro que também é conhecido como o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. Então, basicamente, esses 2 hormônios é que causam todas essas mudanças no corpo humano, né? Que vão causar todas essas mudanças e esses efeitos que vão fazer a diferença, como você aborda bem lá nos seus posts, entre voltar ou não para casa, né? Como é que a pessoa vai, sendo um operador de arma de fogo ali na hora do evento mesmo, né? Da situação, ele sendo exposto ao estímulo estressor, como é que ele vai se comportar, né? E como você falou de que ele acomete a todo mundo, tem uma pergunta aqui de um camarada meu aqui, uma pergunta de caveira para caveira, né? Tenente Gerlon, caveira do Bota aqui na Bahia, né? Irmãozão meu aqui, a gente dá muito curso aqui junto aqui na Bahia, trabalha na CIP Central, não pôde estar aqui, mas ele mandou a pergunta, ele disse, faça essa pergunta aí, pode citar meu nome. Vamos aqui, ó. Ele perguntou aqui, por que o operador especial, que ele é um operador especial, com experiência em várias ocorrências, pode não conseguir controlar o corpo e tremer bastante durante uma entrada, né? Ele perguntou isso, né? Aí ele contextualizou. Ele perguntou, ele disse que em certa situação, no cumprimento de mandado de prisão, ele conta que ele era o ponta, né? O primeiro a puxar a fila ali, e que não conseguiu parar de tremer. Então, mesmo já tendo passado por inúmeras situações idênticas anteriormente. Então, ele foi retirado da ponta pelos colegas, colocado mais atrás e fizeram a entrada no ambiente, né, para cumprir o mandato. Aí ele queria saber exatamente... Olha lá ele aí, deu curso C35BA, de caveira para caveira. Um abraço aí. Você disse que podia falar seu nome, que deveria falar seu nome, então eu soltei aqui. Então vai lá. Exatamente, o cara é operador especial, né? Já passou por essa situação várias vezes anteriormente, mas exatamente, especificamente naquele dia, ele passou por essa situação de
é, de tremer, o corpo tremeu, né? E aí ele foi tirado da ponta e a equipe fez o serviço que tinha que ser feito, né? Cumpriu o mandado. Então explica aí pra gente aí, para quem está assistindo, o porquê que aconteceu isso, até mesmo com um operador especial, né? Ótima pergunta aí. O Hamilton, do Armas e Tiros, ele botou uma informação bem importante. Porque, antes de tudo, o OE é um ser humano que superou alguns limites, que se submeteu a um crivo um pouquinho mais puxado, um pouquinho não, bem mais puxado, mas é um ser humano que sofre as mesmas reações que qualquer um, certo? A grande diferença está no treinamento, que é o link que a gente vai tentar conectar agora com a explicação e a resposta. Para a gente entender, e aí eu vou aproveitar para mandar um abraço para minha doutora em neurociência, esposa de um grande amigo meu, Iron, a doutora Emily, aí é o backup da neurociência. Tudo que a gente tem dúvida, montar um exercício, alguma coisa desse tipo, a gente vai para o crivo dela. Emily, pode ser feito assim antes? Pode. Então, a gente acaba. Aí, e eu ganhei o presente deles dois, cara, no workshop do ano passado. Foi bem bacana. Então, a Emily e o Iron entrou como aluno, veio através de indicação do primo dele, um catiano aqui da Paraíba, e ele continuou fazendo os cursos, é um profissional. E aí eu conheci a Emily, doutora em neurociência, né? Enfim, ela que é o respaldo técnico para alguns exercícios. Então, fazendo menção ao número de Emily, precisamos entender... Ela apareceu aí. Ela está na área, estamos juntos aí, Emily. Temos que entender dois conceitos. A teoria do cérebro trino, né? Primeiro, antes de tudo, e o sistema nervoso. Então, quando eu tenho uma teoria do cérebro trino, eu tenho o cérebro dividido em três partes. Então, eu tenho o neocórtex, a parte racional, a parte que faz realmente você pensar, aquela parte externa, enrugada do cérebro, né? E aí eu vou ter mais duas partes que juntas, né, somam o que a gente chama de cérebro primitivo. Eu não sei nem se o Calaça da Fator 3 gosta muito dessa temática. Ele deve estar por aí já também. Então, quando eu tenho um cérebro primitivo dividido entre um reptiliano e um sistema límbico com as minhas emoções, um reptiliano com aquele meu instinto primitivo de defesa, de reação, enfim. Quando eu tenho esse conjunto aí, eu consigo entender bem a resposta que eu vou dar. Um segundo conceito seria o sistema nervoso. Nós temos um voluntário e um autônomo. Então, existem coisas que a gente faz que nós não coordenamos. O sistema nervoso autônomo, ele tem exatamente uma subdivisão, o parasimpático e o simpático, tá? Então, quando eu vou para o parasimpático, eu vou para o simpático, que é exatamente as reações involuntárias. Ele coordena você, você não coordena ele te dá os impulsos, ele é responsável pela homeostase, então é ele que faz as coisas se equilibrarem dentro do teu corpo involuntário. Como assim involuntário? Aumento da pressão, aumento dos batimentos cardíacos, sudorese, a palidez, a redução da capacidade motora fina, enfim, entre outros aspectos, são todos regidos pelo sistema nervoso autônomo, para o simpático, né? E respondendo a pergunta do Caveira aí, por mais que a gente tenha uma preparação para fazer esse tipo de ação, depois de muitos treinamentos, enfim, vou até fazer um parênteses com treinamento, mas por mais que a gente tenha isso aí, nós não conseguimos ficar isentos de sofrer algum tipo de ação do sistema nervoso autônomo. Então, essas reações involuntárias aí, elas vão ocorrer, por mais que na sua cabeça você esteja consciente de tudo que deve fazer, que vai fazer, enfim. Você pode até ter passado por uma situação semelhante em treinamento ou real, porém, o que acontece? Mandar um abraço aqui pro Tenente Coronel Souza Neto, acabou de chegar aí. Bem-vindo aí, comando. E aí, comando, tá na área aí. Então, voltando lá, independente da sua condição técnica, você não está isento de sofrer esse estímulo, essas ações, essas reações psicofísicas do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema simpático ele vai agir toda dessa forma para que você consiga se equilibrar. Isso pode ser mais rápido, isso pode ser um pouco mais devagar. Então, não massa o Gelo falar assim, pode usar meu nome, porque são experiências. Todo mundo passou por isso. Por mais que você queira esconder, a perna está tremendo, você acha que está tranquilo, mas enfim, a perna está tremendo. E essa condição anormal, digamos assim, poderia comprometer a ação do time de intervenção. Então, por isso ele foi tirado ali. E o cara sai numa boa. Ou então o cara muitas vezes levanta o braço e diz, tô sem condições de puxar a ponta.
Várias vezes eu já fui e voltei, porque eu iria prejudicar a minha equipe. Passei 10 anos resgatando refém. Então, quantos aparelhos a gente estourou aí, digamos assim, né? Então, basicamente isso. E, pegando um gancho ainda com treinamento, por mais, o que eu falei, por mais que você já tenha passado por alguma experiência, essa reação não tem ligação alguma. Essa reação vai se desenvolver dentro do seu sistema nervoso autônomo e tu vai sofrer com ela e acabou. Entendeu? Então, é o cara que trava, é o cara que tenta puxar o gatilho e não vai, é o cara que coloca força demais. E eu tenho até um caso muito interessante, temos muitos policiais que estão assistindo aí. Um amigo meu, com a PT-100, ele se deparou com um roubo e ele foi efetuar o disparo com a PT-100, só que ele colocou tanta força no polegar, no sistema de desarmador do cão, no decoque lá, que ele efetuava o disparo, o cão ficou flutuando tranquilo, mas não encostava no percussor. E depois ele deu uma pane, a arma não disparou, enfim. Mas na verdade era o estresse do momento, o estímulo estressor dele desencadeou isso daí. Ele colocou tem mais uma pergunta aí, só interrompendo aí, tem uma pergunta exatamente disso aí. Major Maltês, da CIP Semiárido, Gerson conhece bem, a gente já foi dar curso lá ano passado. Ele fez exatamente essa pergunta aí. Pergunta ele sobre a pane de dedo. É exatamente isso aí que eu até ia perguntar, mas você já deu aquela antecipada, né? A famosa pane de dedo. O cara, às vezes você não consegue... Esse aí puxou demais, né? Mas tem casos que o cara não consegue puxar o gatilho, né? Isso. Aí, na verdade, o que acontece? Nesse puxar de menos, ou seja, o cara travar, como os meninos colocaram, colar as placas, o colar as placas, isso é tudo resultado de uma ausência de uma preparação prévia. Uma ausência de preparação prévia. A pessoa se depara com aquela situação, aí o que acontece? Aquilo ali é novo para ele, não está dentro dos modelos mentais prévios, pré-estabelecidos, o que acontece? Ele tem todo esse processo. Então, se a gente for voltar aqui no que você falou, a síndrome de adaptação geral, ele vai passar por uma fase de alarme, uma fase de resistência, uma fase de exaustão, né? E vai ter todo esse processo. Agora, isso são muito rápido. Vai ter uma descarga de hormônios, adrenalina, noradrenalina, o glicocorticóide, cortisol. Então, tudo isso, todas essas reações são muito rápidas dentro do organismo. Então, se aquilo é algo novo para ele se deparou, então, muito provavelmente, pelo desconhecimento, esse desconhecimento pode chegar no tópico de medo. Ele pode chegar ao nível de medo, de insegurança. Então, a novidade causa isso daí. Então, assim, é muito complicado a gente ter uma noção... Assim, porque às vezes isso acontece com operadores brilhantes. Às vezes o cara não está no dia dele. Então, tem aí toda uma conexão com algum problema externo. Enfim, tem muita coisa que pode... Por mais que você esteja preparado, você pode sofrer esse tipo de ação. Se sofrer, você já sabe o que aconteceu na sua cabeça depois dessa live. Agora, se você não sabe, né, se você presenciou aquilo ali, não é motivo... Você que é comandante de equipe, se você presenciou esse tipo de ação com um subordinado seu, preste atenção que você pode desfazer todo o profissional com um comentário ruim. Entenda o que ele passou e que você pode passar também. Então saber o contexto, né? O cara como o Dr. Castro aí falou aí, do Rio aí, que nós somos humanos, né? Então, quando a gente vai trabalhar, a gente não se desliga da nossa vida normal, do nosso cotidiano, né? Que tá cheio de problemas aí, não preciso nem citar quantos... aqui em Minas são vários policiais, tanto civis quanto militares, que estão com depressão, né? Então, imagina aí, estão exatamente em uma dessas fases aí, né? Provavelmente na de resistência ou na de esgotamento. Então, e o cara tá operando ali ainda, né? Então assim, não tem como desligar, tirar o cara, ele não esquece, ele não se desliga do mundo que ele vive, né? Ele está trabalhando, mas aquela carga ali emocional está toda em cima dele ainda. Não tem como você separar uma coisa da outra. Tem como você amenizar isso aí, né? Mas, como você falou aí, o comandante não pode usar isso aí para dizendo na linguagem aí, esculachar o cara, né?
e, na verdade, tem que entender a situação, o contexto do que aconteceu ali, na verdade, né? Isso. E eu vou até te falar agora um exemplo comigo, né? Eu acabei escutando o teu comentário e lembrei. O Sargento Souza, lá do GAT, o 23, ele vai lembrar desse fato aí. Talvez ele lembre, se ele estiver assistindo. O que foi que aconteceu? Nós estávamos numa incursão, numa área muito crítica. A gente ia atravessar uma linha do trem. Quem conhece aí Alto do Mateus, Bahia, em João Pessoa. Então, foi naquele trecho. Nós iríamos atravessar aquela linha numa patrulha. Já tinha ocorrido vários disparos na nossa direção. E nós chegamos para apoiar o policiamento da área. E o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei na ponta, eu conheci o terreno, eu disse, eu vou na frente. Então, quando eu botei a cara, eu simplesmente travei. Eu travei e o 23 que vinha nas minhas costas topou nas minhas costas. Ele disse, eu sei o que é isso. O meu filho tinha nascido fazia pouco tempo. Então, eu dei essa travada. O inconsciente. Então, eu estou trazendo para o trabalho alguma coisa que ocorreu em casa. A gente não consegue. Eu sempre brinco com minha esposa. Tá aqui, anotando pergunta, fazendo tudo. Eu brinco assim, na hora de dormir a gente tem que fechar todas as nossas caixas, né? Mas na hora de um confronto, onde nós somos submetidos a esse estímulo estressor, psíquico ou físico, como quer que seja, todas as caixas elas são abertas. Então, você já vem com efeito acumulativo e aquilo ali vai só desencadear uma série de reações. Então, não tem como você domar, dizer que está tudo em ordem. Por mais que você diga que tente ficar ali, quando acabar o serviço, o problema vai voltar. Então, você não consegue se isentar. Então, cabe ao cara que está à frente entender a condição de... Quem está fora do contexto, né? Quem está fora do contexto e está no comando, nem precisa estar fora do comando, mas quem está de fora vê melhor, né, do que quem está ali passando pelaquela situação e tem que ajudar o cara, né? E como você falou aí, vamos agora falar de alguns desses efeitos, né? De forma mais detalhada, né? Já vi aqui, quando você estava falando aqui, apareceu um monte de pergunta aí, né? Então, a gente falou que, basicamente, é adrenalina e cortisol. E a adrenalina, ela tem a ver com o aumento da frequência cardíaca, né? Então, quando você aumenta a frequência cardíaca, à medida que os batimentos, né, vão subindo, aí todos esses efeitos vão aparecendo, né? Você já citou alguns aí, mas vamos, por exemplo, falar agora, por que o cara tem a visão de túnel, né? Isso. Na verdade, o que acontece? Quando a gente é submetido a esse estímulo, normalmente... E aí, lá na frente, a gente vai fazer um parêntese com outras pessoas que escrevem aqui, que são bem bacanas, são profissionais por top. No InfoArmas, tem um artigo, você até falou, né? Tem dois, eu vou falar dos dois. Tem dois, do Calaça e do Doc. Do Doc, né? Do Maniglia. Do Doc Maniglia. Sobre estresse. Vamos lá. Então, vou até voltar, né? Então, às vezes, todas essas reações, congelamento mental, como a psicologia fala, né? A neurociência fala, o congelamento, que é os fatos que geram esse congelamento. Um deles é o desconhecimento. Então, quando eu me deparo com uma situação nova, eu entro imediatamente na síndrome. Então, eu venho passando por tudo que você ensinou, e aí quando eu chego nesse momento do confronto que eu efetuo o disparo, que eu consigo focar apenas em uma coisa e outras coisas, não, do meu lado eu não consigo perceber, está diretamente ligado, inclusive, à redução da capacidade cognitiva, redução da capacidade e das suas habilidades motoras, principalmente a fina. Tem gente que cola ao ponto de não conseguir pegar um telefone e digitar. E eu já vi isso. O cara é brabo, não sei o que, tal. Se agarrou no pneu da viatura. Bicho, ou também você postou um dia, acho que foi ontem que você postou, né? O cara no confronto armado, ele não consegue soltar o celular. Para fazer a empunhadura, para ele fazer a empunhadura com as duas mãos. Ou seja, o cara vai, acho que foi ontem que você postou isso aí, né? O cara vai ser assaltado, e aí, claro que depois é fácil, é igual a jogo de futebol, né? Depois do jogo, todo mundo tem solução para tudo. Mas o bom da gente fazer essas análises é a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Então, no caso que você acha que você postou ontem, ou foi antes de ontem, o policial, acho que no Rio Grande do Norte, ele é assaltado e ele consegue sacar a arma, atirar nos assaltantes, nos criminosos, ele toma um tiro, mas ele, em nenhum momento ele solta a arma, ele solta o telefone celular, que para fazer
A empunhadura com as duas mãos, né? Então, esse Não é um solta. não solta justamente por conta disso. À medida que você vai, seus batimentos cardíacos vão subindo, os efeitos em todos os sentidos, né? Tem na visão, tem na audição. Alguém já mandou alguma coisa aí sobre a Exatamente. audição. Esses efeitos aí, no cérebro, você também falou aí, vão aparecendo, né? À medida que você vai aumentando esses batimentos, né? Só para você ter uma ideia da questão da visão de túnel, acontece exatamente por conta disso, né? O Humberto ele aborda bem nesse livro, depois o pessoal pediu para colocar aí os livros, mas ele fala bem aí sobre esses limites aí, né? Então, a 175, por exemplo, ali aproximadamente batimentos por minuto, você já está com a visão estreita, né? Já fica com aquela visão estreitada, né? A visão de túnel, e ali o seu cérebro ele está focando só em uma operação, né? Ele está focando uma coisa de cada vez. Então, se você tiver, por exemplo, múltiplas ameaças, ele vai se preocupar primeiro com uma, né? Aí você vai ter que incapacitar aquela para depois você se preocupar com as outras, né? Ele adota, né? Ele vai eleger uma primária, não é isso mais ou menos que acontece? Explica aí pro pessoal. Exatamente. Aí eu vou fazer esse comparativo. Alguém perguntou lá atrás como que a gente pode reproduzir esse cenário, como nós podemos reproduzir esse cenário e tentar minimizar os efeitos da síndrome, criando modelos mentais reproduzidos no stand de tiro. Então, quando você chega lá no seu stand de tiro, que você compra 50 munições e dá 50 disparos parados no alvo, você não está treinando, você está gastando dinheiro e seu tempo. Exatamente. Então, esse disparo aí você deveria ter feito em casa antes de ir para o stand. Então, o que é que eu te recomendo? Eu recomendo que você treine algumas coisas de fundamental. Mas eu não tenho arma. A sua repetição motora vai estabelecer... E isso, cara, qualquer coisa. Compra uma arma de airsoft, é barato? Compra uma arma de airsoft, faz parte da tua rotina a partir de agora. Tem uma arma, treine em seco. Né? Então, quando você treina para atirar, é diferente de você chegar no stand, atirar e achar que está treinando. Você não está gastando dinheiro. É bom para o proprietário do stand, porque ele vende a munição, você não ocupa tanto tempo no espaço, mas enfim, planeje o seu treino. Quando você planeja o seu treino, o simples fato de você se colocar na condição da vítima, nesses estudos de caso aí, criam condições mentais que favorecem a sua quebra dessa visão de túnel. Eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. Quando isso acontecer perto ou com você, não mais será uma novidade. A novidade é o que trava. Você não tem uma resposta prévia para aquilo. Então, isso fica complicado. Então, quando você tem modelos mentais pré-estabelecidos, que você vai para o stand e bota 4, 5 alvos, e você começa a atirar, passando de um para o outro, faz uma recarga, usa um abrigo, faz alguma coisa. Quando aquele cenário volta na tua cabeça, né, a gente não tem, fazendo um paralelo para a memória, nós não temos um HD com várias imagens, não. Imagina tu com 30 anos, que tamanho seria esse HD? Então, nossa memória é formada por sentimentos e emoções. Então, quando aquilo acontecer novamente, e aí existe a memória de curto e a memória de longo prazo. Quando aquilo acontece novamente e você já treinou, mesmo que mentalmente aquilo não é mais novo. Existem as sinapses, né? São as ligações entre os neurônios. Então, a sinapse, a baía de mielina, esse treinamento faz com que esse caminho, vou fazer até uma comparação esdrúxula, mas imagine uma estrada de barro carroçável e imagine uma estrada asfaltada. O carro anda mais rápido e mais fácil na asfaltada. Então, quando você reproduz mentalmente ou motoramente no stand esses estímulos, então você está fazendo... As sinapses aí que você citou mesmo. Esses impulsos elétricos sejam muito mais rápidos. Então, aquilo rapidamente... A gente está cheio de feedback, graças a Deus, no Instagram, que fala assim, não sou policial, não ando armado, mas eu aprendo muito com vocês. Não sou policial, mas eu me antecipei a um roubo. O cara ia entrar, eu peguei minha família e saí. E pouco tempo depois o estabelecimento foi roubado. Eu achei estranho a aparência do cara. Enfim, o cara que se coloca na condição de vítima, pensa como tal, ele acaba desenvolvendo esse condicionamento neuromotor, o condicionamento mental, enfim. Cria-se uma novidade, aquilo que acontece não mais é novidade, e ele tem uma possibilidade de agir diferente.
Você usa o termo sobrevoo mental, né? É isso Do aí. cara fazer o sobrevoo mental. Aí eu vou voltar ao tempo que eu era militar na Academia da Força Aérea. A gente fazia também o voo mental, né? Então, antes de... A gente recebia todo o material didático para estudar. E antes mesmo da gente ter as aulas em si de voo, a gente, à noite, depois que todo mundo... A gente ia nos hangares, entrava na nacelle do avião. Tem até um companheiro meu de turma que hoje está na PRF, o Simeão, lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí para ele. Não vai me deixar mentir. Então, o que a gente fazia? A gente ia, depois de 10 horas da noite, ia no hangar. Eu entrava ali na nacelle, na cabine do avião, com aquele tanto de aparelho que eu tinha 19, 20 anos ali mais ou menos, e fazia como se eu estivesse realmente fazendo um voo mental. Né? Eu imaginava tudo na cabeça, desde de taxiar na pista, de decolar e retornar e pousar, né? Então, é exatamente isso que você citou aí do sobrevoo mental, né? Você fazer... Porque quando você vai para o stand só para gastar munição, como você disse aí, você não está treinando nada, né? Principalmente em treinos estáticos. Aí a gente volta naquele estudo do FBI, em que ele fala que o policial comum no FBI só acerta 1 em cada 6 tiros num confronto armado. 1 em cada 6, dá 17% mais ou menos. E se você pegar, para piorar a situação, a maioria dos confrontos armados ocorre até 5,40 metros. Aí, se você analisar do ponto de vista da síndrome da adaptação geral, você vai entender por que é tão difícil você acertar um tiro ali naquela hora. Exato. Eu falei até naquele caso do policial lá do Rio Grande do Norte, eu até tentei contato, estou tentando contato com ele. O que aconteceu ali? O que poderia ter acontecido? Aí a gente até conversou. Se a abordagem tivesse sido pelas costas, ele estava de fone de ouvido. Aí ele teria sido uma reação totalmente diferente, que ele ia se deparar com um novo. Quando ele está andando, que ele vê um cara vindo, nós policiais, ou quem é um pouco mais ligado, já fica desconfiado. Esse desconfiado faz com que a gente crie um cenário mentalmente, um sobrevoo. Eu, particularmente, naquela situação ali, eu já teria andado ali. Se acontecer alguma coisa, eu vou correr assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quando o confronto starta, o que acontece? Faz com que a gente, imediatamente, a gente põe em prática tudo aquilo que a gente pensou. Então, quando você vê... E aí eu vou fazer agora uma ponte muito interessante com os atiradores esportivos. Quando a gente vê um atirador lá no IPSC, que ele fica, o Ranger aqui atrás do lado dele, aí ele fica... simula a recarga, se abaixa, faz isso. Ele tá ali fazendo o planejamento dele. Aí ele vai, simula o saque várias vezes, refaz o exercício, aí solta os braços e dá o ok pro Ranger. O Ranger faz atirador pronto, à espera, ou então os termos em inglês. E quando ele faz aquilo ali, ele já sai para fazer. A gente sabe que o atirador ele não tem acesso à pista no dia anterior, não. Ele tem acesso pouco antes do início daquela prova. Então, ele precisa criar aquele mapa dele. Então, muito interessante. Mas aí eu vou fazer uma crítica agora, não ao esporte. Vou fazer uma crítica em tom de aviso aos atiradores que fazem fazem um translado da sua casa, clube, armado. Às vezes a casa clube é em outro estado, você para fazer refeição, você para abastecer. Enfim. Eu dou um exemplo lá da minha região, Petrolina e Juazeiro. Como se fosse uma cidade só, separado pela ponte. Então, a maioria dos clubes, acho que todos os clubes são em Juazeiro. Então, tem muito CAC atirador que sai de Petrolina para ir treinar em Juazeiro. Exatamente nesse o que você citou aí. Vou até fazer uma ponte agora. Então, em 2010, no Senhor Zaca, a gente deu um pulo naquela ponte ali. Cara, o cara passa a eternidade para chegar na água. Ou pular ou ficar com o monitor lá em cima. Melhor pular. Então, mas voltando ao assunto. Então, o tiro desportivo, ele te traz vantagens. Ele te traz alguns condicionamentos, mas ele também é limitante. Então, às vezes, quando um atirador que ele acerta muito ali, é submetido à síndrome de adaptação geral, ele chega a errar até 80% dos seus disparos. Imagina o cara efetuar 10 disparos e acertar 2. O cara que como o Calaça falou na live com
com o Samuel da grade. O cara era campeão de tiro, o cara isso aqui, mas quando ele se colocou numa condição de estresse, todo o conhecimento dele foi atribulado ali, digamos assim, pelas reações. E a gente não precisa ficar falando aqui sobre isso. Basta ler o episódio que manchou a história do FBI, né? Você tinha ali o 01 e o 02, os dois melhores atiradores de Miami. Os caras, um deles já tinha sido em 86, exatamente. Então você tinha ali o primeiro, você tinha o 01 e o 02 ali, os melhores atiradores do FBI de Miami, e um deles tinha sido veterano de guerra do Vietnã. Então, teve cara ali naquela situação que atirou 20 vezes, 21 vezes, acertou um tiro. Né? Uma situação de confronto. Então não é fora da CNTP, alguém falou aí, né? Fora da CNTP. No bom, todo mundo é bom. Mas fora da CNTP é complicado. Então, eu vejo que você aí nos seus cursos, Pellegrino mandou um abraço para você aí lá do Mato Grosso, né? Você esteve lá no Mato Grosso e de vez em quando eu vejo seus cursos aí, cara, e assim, você tenta simular, né, na verdade, usando o estresse. E agora eu vou citar os dois artigos aí, pessoal. Dá uma lida nos dois artigos aí, lá no InforArmas. O primeiro é do Doc Manilha. Doc Manilha, para quem não conhece, aqui a gente chama, ele é o 01 nosso de APH, né? Atendimento pré-hospitalar, e ele manja muito também de balística terminal, sempre troco ideia com ele. Ele tem um artigo lá na InforArmas que é o seguinte: como utilizar fatores estressores para aprimorar o treinamento, ou seja, vai usar o estresse como uma ferramenta pedagógica, né? Coisa que você usa bastante e vai falar disso aí daqui a pouco. E o outro é o do Calaça, né? Capitão Calaça, PM lá de Sergipe, né? Sergipe. Treinamento com estresse, qual o seu objetivo? Então eles abordam essa temática aí, né? De usar o estresse como ferramenta pedagógica, né? Muito bom. O Doc Manilha, ele é investigador e médico do Grupo Tigre, lá do Paraná, né? Da Polícia Civil do Paraná. Isso. Pessoal, existem algumas perguntas que estão aí. Ou a gente responde as perguntas e essa inoculação do estresse. Ou a gente vai responder as perguntas ou então a gente vai tentar voltar um pouquinho para fazer, mas daqui a pouco o Instagram vai cortar, né? Mas voltando àquele paralelo lá do treinamento, o IPSC, por exemplo, ele te traz muitas cicatrizes de treinamento. Quer ver tu fazer uma sacanagem com um atirador de IPSC? Bota a oficina de recarga tática. O cara não faz, porque as provas o cara só. Às vezes você vai com os carregadores todos cheios, mas dependendo da dinâmica da prova, quando você insere um carregador, logo em seguida você tem que fazer uma recarga, voltar com ele pleno, mesmo tendo 12, 13 munições, porque o cenário lá exige exatamente isso. Então, às vezes você coloca uma recarga completa ali, faz 2, 3 disparos e você desperdiça aquele carregador o tempo inteiro. Então, toda vez que eu tenho um CAC e eu não separo CAC e polícia porque está andando armado, tem que ter o mesmo treinamento. Quando eu coloco CAC na pista, às vezes eles têm essa dificuldade. Eu sempre converso antes e tento reforçar, para não ser uma surpresa para ele. Fala aí, Brunão. Brunão chegando aí agora. Amanhã live com o Brasília Chip Dog, meu Brunão. O pau vai quebrar protocolos e treinamentos ali. Confronta a porra toda. O pau vai quebrar de novo. Então, você tem que ter essa noção dos limites. A instituição policial, aí já é uma live de sexta com Calaça de fator 3. Vai ser, só live escrota, né? Então, já vai falar alto nível, alto calibre, né? Alto calibre pra gente fazer o link com balística, né? Isso. Então, assim, se você tem que entender os limites. O cara te treina, mas te treina até aqui. A instituição, ela se adequa à logística dela. Então, a polícia não vai estar te treinando por horário de folga. Quando faz isso, são raras exceções. Parabéns pro BOP da polícia de Mato Grosso. O Coronel Roque, o Feliciano, os meninos lá da caveirada todinha que participou do curso. Eu saí para coordenar a primeira edição do curso Sobrevivência Policial. Foi massa, foi top. Uma desconstrução de mitos enorme, uma construção, como o Boyd fala e defende, enfim, outros paradigmas, quebra de paradigma e outros pensamentos, modelos mentais pré-estabelecidos. Mas, assim,
Voltando, entender quais são as limitações do esporte faz com que tu volte vivo para casa. Você atira muito bem numa pista, evolua. Se você estagnou, se você fala como o pessoal da educação física diz, efeito platô, se você estagna aquilo ali, você tem que mudar e adicionar uma camada de estresse no seu treinamento. Seja distância, seja tempo, seja outras tarefas, enfim. É justamente o artigo do Som, Calaço. barulho. Barulho. Então ele tem, lá naquele artigo, ele dá 13 fatores que você pode implementar no seu treinamento. Tem muito, eu não sou o profissional santo não, né? O cara, principalmente dependendo do perfil do curso, eu vou dar aula num curso, a instrução é boa, mas a cobrança é maior. Natural, né? Se eu vou dar uma instrução no curso de formação de soldado, a instrução, se eu vou dar uma instrução na iniciativa privada, é totalmente diferente, pô. Porque eu tenho que me adequar, o instrutor é um camaleão. Aí teve até um exercício que a gente fez, em que a gente faz um saque um de frente para o outro, e gerou uma certa polêmica. Olha isso aqui como é simples, ó. Um estojo calibrado, cola quente e um canudo. Tu vai inserir na câmara da tua arma e ele vai te dar um dispositivo de segurança. Olha como é simples. Então tu pode fazer o disparo, tu pode até manobrar, às vezes ele não gera pane, às vezes ele vai gerar, mas tu tem um indicativo que não tem munição. Cordãozinho também. Um cordão, pô, como é simples. Então, assim, esse dispositivo é inserido nessa oficina. E teve aí uma pessoa, de certa forma, famosa, que domina um assunto em uma determinada área de armamento, que fez um vídeo falando de um bocado de coisa. Eu disse, porra, velho, se tu sabe sobre armamento nesse segmento aqui, fica no teu, porra. Porque tu não pode falar de combate armado se tu nem com arma anda. Então, assim, são os limites. Você não precisa ser um policial para ser um instrutor de tiro. Você não precisa. Mas como é que você vai ensinar o cara a andar armado se você não anda armado? É meio complicado de entender. Você não anda armado e, tipo assim, tem um camarada aí também, que o cara, o pessoal lá no grupo soltou até piadinha dele também, não vou nem citar nome, mas que o cara só viu morto em velório, né? Só viu morto em velório e o cara quer falar sobre esse assunto, né? Por isso que a gente fez essa live aqui. Eu, por mais que eu conheça da síndrome e de tudo mais, já tenho estudado, a gente já troca ideia há um bom tempo, eu jamais iria aqui falar do ponto de vista operacional, né? Por isso que eu fiz esse convite a você. Na verdade, a gente, um convidou o outro, né? E casou aí. Eu já estava para sair essa live há um bom tempo aí. E é óbvio, quem tem que falar sobre isso aí é o cara que está lá direto, lidando com isso aí direto. Né? A parte operacional, você é o operador, então você tem autoridade para falar sobre o assunto, né? Porque senão ia ficar, no meu caso aqui, eu ia ficar, claro, já participei de algumas operações aí, e até uma live aqui com o professor João Bosco, que a gente vai fazer uma aí em breve, e ainda abordar isso do ponto de vista do perito, né? Já me adiantando aí, mas quem tem que falar sobre isso aí são vocês, os operadores, que está ali na ponta, né? E operando direto, está passando por todo... Imagine quantas vezes você já passou por essa situação, porque toda vez que você vai cumprir um mandado, querendo ou não, você está passando, você está sentindo os efeitos da síndrome, né? Uns mais, outros menos. Claro que à medida que você vai... por exemplo, você tem um cara ali, você sabe que o cara é de alta periculosidade. Óbvio que você, antes de entrar ali, e é por isso que a pergunta do Caveira Lagelo foi... e você também expôs isso aí, né? Às vezes o cara não está no dia dele, às vezes o cara tá com algum problema ali e não está bem ali na hora, né? Então, querendo ou não, sempre vocês estão ali passando por a síndrome da adaptação geral. Exatamente. Então, assim, voltando, aí você consegue reproduzir a pergunta do menino. É possível a gente reproduzir esse cenário no instante tiro? É você ir devagar, adicionando camadas. Se você vê que o aluno errou, você volta. Como diz deu uma pausazinha aqui, foi mal. Então, como diz vou pegar a matéria, por favor. Como diz o Doc, volta para o estágio anterior e implementa e vai acompanhando ele, aquilo ali. Então, quando você consegue criar um cenário, mas você vai progressivamente.
existe uma diferença muito grande entre você dar instrução a uma criança na pedagogia e você chegar na andragogia para dar instrução a um adulto com vários modelos mentais estabelecidos. É tipo você dar a instrução para um cara que é, forças especiais. Eu dar instrução de tiro para um cara que é forças especiais. Tem um termo do segundo que é o linear, ok? Que ele é bem interessante. A minha autoconfiança, eu já treinei isso, eu não vou nem atender, vou dar cartaz para esse tipo de instrução, não. Isso eu já fiz várias vezes, mas às vezes o instrutor tem um insight ali que te dá um toque e tu, isso aí eu não sabia. Então a gente tá sempre aprendendo. É se colocar na condição de aluno, tá? Receber todos os conhecimentos, fazer um confronto entre o que você sabe e o que o cara está ensinando, descartar o que for para ser descartado e aproveitar e dar, melhor ainda, reconhecer quem te ensinou. Isso é interessante. Então a gente tem hoje, infelizmente, ainda muito ego nessa atividade, tá? E a gente tem que pensar no aluno. Eu vou reproduzir e escalonar o exercício do aluno. Eu vou recorrer a Emily, a doutora em neurociência. Emily, esse exercício aqui é possível? Ela diz, por causa disso, disso. Então, se uma doutora em neurociência diz que eu posso fazer, tu acha que eu estou preocupado com a informação de um cara que nem de armado anda, lá na puta que pariu? Se eu tenho uma doutora, é doutora no papel, né? Então, cara, ela vai dizer isso. Então, assim, todo treinamento que eu faço, que eu sei que eu vou passar um pouquinho da curva de aprendizagem, eu vou forçar o aluno na curva de aprendizagem, eu quero que tirar ele da zona de conforto, né? Tirar ele da zona de conforto. Então, se eu vou forçar ele para ele chegar no ponto máximo da curva, eu tenho que agregar muito conhecimento técnico nessa instrução para ele. Então, graças a Deus, a gente vem dando instrução e a instrução vem sendo reconhecida por isso, pelo nível técnico. E assim, o cara, em vez de gastar, e é o que eu falo direto lá onde eu trabalho, né? E em vez de você pegar as 50 munições e ir gastar lá, dar um tiro ali parado, respirando, com óculos, abafador, dá uma fechada aí. Aí! Faz de volta. Vamos embora. Deixa a galera dar um minutinho aí pro pessoal entrar. Quem colocou a pergunta na outra live, refaz aí, porque aí a gente concentra nas respostas. Tem que segurar mais um tempinho aqui. A galera já tá toda aqui fora, já esperando pro compromisso. Vamos embora. Ainda não... Pronto, aí, cara, tá aí. RGR treinamento aí. Tá, todo mundo, a galera chegando. Pires, Filipão. Muita gente, cara. Graças a Deus. Um abraço aí para Feira de Santana. Luiz Gaspar. Vamos fazer um merchan aqui do Luiz Gaspar. Olha o livro do camarada aí, ó. Todos os livros eu vou colocar lá nos stories, né? Luiz Gaspar, da PCDF, né? Do DOI lá, Divisão de Operações Especiais, atirador lá, sniper. Autor do livro aqui. Todos os livros estarão nos stories aí, né? Tem um livro aqui do meu camarada também, João Bosco, Balística Aplicada aos Locais de Crimes, né? Já está na 2ª edição. Na sexta-feira eu vou fazer Olha o Gerlon aí de novo. Abraço, Caveira, C35. Pronto, então já está aí todos esses livros. Falou, Gaspar. Vamos lá, vamos voltar lá Vamos... Das 50 munições, né? Que o cara, em vez de pegar as 50 munições e fazer um treino mais dinâmico, né? Coisa simples. O cara dá uma corrida, os batimentos cardíacos, né? Que é o que vai... boa parte dos efeitos são causados pelo aumento da frequência cardíaca, né? Então, o Doc lá no artigo dele fala que o ideal é acima dos 120, mas chegando aos 145, você 145. Já tem boa parte dos efeitos, né? Então, correu ali 100 metros de colete, fez uma galera aí que não está muito preparada, pagar umas 10 flexõezinhas ali para dar uma oxigenada também no cérebro, você já está ajudando aí, de certa forma, já está dificultando o seu treino, né? Treinos mais dinâmicos, né? Com alvos móveis. Certa vez eu fiz um treino lá na minha regional com alvos móveis, né? Em tirolesa, em
aqueles de bailarina lá passando na janela, e com explosivos também. Explosivos não, eram pirotécnicos, né? Pô, o resultado foi, ó, baixíssimo. E serviu de alerta para eles, né? Isso. Você pode falar também que só para você colocar, é fácil você colocar seu corpo aí numa situação de estresse, né? Basta você ficar sem dormir, sem se alimentar por um bom tempo, você já colocou o nível de estresse, né? Mas, e sem comida e sem dormir, aí você já entra nos cursos lá do bota aí, né? Para ser caveira, né? É pouca comida, pouco sono, muita apagação, justamente para colocar o corpo na situação de estresse. E depois é que você é avaliado, né? Isso. Um grande problema, eu vou pegar o gancho que o Aldroville falou aí. Ele botou, me preocupa muito negligenciar os fundamentos. Então a gente tem que fazer achar um ponto de equilíbrio entre a necessidade, o aprendizado e o estímulo estressor. Quando eu consigo encontrar esse ponto de equilíbrio, aí sim eu consigo colocar a partir dali, com orientação, com aspectos técnicos. Pô, seu instrutor, vai comprar lá o frequencímetro, compra 2 frequencímetros para você ali, bota no peito do aluno, bota no pulso do aluno, para que você tenha noção de enquanto que ele está, a frequência dele, para você também não forçar demais. São esses forçar demais que as pessoas cometem erros, negligenciando, como o Aldroville falou, uma base lá atrás. Para que eu chegue numa curva, no ponto máximo, eu tenho que começar do zero. Então tempo e aprendizado, é um gráfico. Quem estudou vai saber. São duas grandezas aqui, então, tempo e aprendizado. Então, ao passar do tempo, eu tenho que ter uma curva ascendente. Eu não posso chegar no final de uma instrução de 12 horas e implementar um exercício de médio para média baixa complexidade e o aluno não tem um rendimento adequado. Então, você, enquanto instrutor, você deveria ser frustrado, pô. Voltar para casa triste, porque você não conseguiu. Não é você. Tem muito instrutor que gosta de aparecer para aluno. Tem muito instrutor que gosta de aparecer para aluno. Então, apesar de ter feito todos esses cursos na área operacional, tem algumas coisas que eu gosto de suprimir. A apresentação, eu já tenho que estar apresentado, mando sentar, vamos começar a instrução. Na hora da instrução, aí na hora que a gente brinca muito na sessão babacada, aí é sessão babacada. E o tempo e o preço é o do curso, né? Mas na hora da instrução, eu tenho que dar a instrução e eu tenho que ter aspectos técnicos, requisitos técnicos para fazer com que aquele negócio ande. Então, se eu quero que o cara atire muito bem em deslocamento, eu tenho que começar com um cara estático. E depois eu tenho que reduzir ou implementar algumas camadas de elementos estressores. Pode até seguir aquele artigo que o Calaça falou ali, né? Lá no InfoArmas. E a partir dali eu vou criando uma zona adversa para o aluno, mas eu estou do lado dele com a mão no ombro e dizendo, você vai conseguir. É hora do instrutor coach, né, pô? É hora de ser o coach ali. Então você vai realmente motivar. A melhor profissão do mundo é de professor, velho. Se o aluno errar, você tem que dizer a ele que foi que ele errou. Tá? Você tem que dizer a ele que foi que ele errou. É tipo você esculachar o aluno ali porque ele não errou. E aí eu não posso dizer que já fiz alguma coisa desse tipo em algum outro curso. Já fiz. Igual eu cobrei mais do que deveria. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão mudando. É a minha função hoje. E o Cortella, só interrompendo aí, o Marcos Sérgio Cortella fala exatamente isso aí. Não é o erro que ensina, né? É a correção do erro. Você explicou exatamente isso aí. Corrigir o erro é que vai fazer com que o aluno evolua, né? Isso. O Max falou agora no alvo. Uma camada que eu uso no curso desde o início, priorizando fundamento, o curso Habilidades Iniciais, eu boto, todos os alvos, eles são criados dentro de uma folha de A4. Então, eu começo com o cara tirando a 3 metros, então eu vou dar um sentimento eu vou fortalecer aquele aprendizado dele, né? Um reforço positivo. Então, quando eu vejo que está todo mundo bem, eu dou um passo para trás, eu boto uma barricada, eu mudo uma posição, de forma que o gráfico do resultado não é uma curva muito extensa, não é uma curva com picos. O cara erra
mas ele erra e ele sabe o que ele errou. Porque tem ou eu ou o monitor do lado faz isso, faz aquilo, errou nisso, errou naquilo. Então, o último curso que eu ministrei instrução na Polícia Militar da Paraíba, quer dizer, enquanto instrutor de tiro oficialmente dos cursos curriculares, foi o curso de instrução de tiro. Então, eu formei uma leva de o Major Álvaro, o Marcelo, o Esperandil também, a gente ficou na mesma disciplina todo mundo. E foi um curso muito bacana. Formamos ali uma levada bacana de instrutores, os caras estão fazendo um trabalho massa hoje. Na iniciativa privada, muitas pessoas que trabalharam comigo, direto ou indiretamente, ou que foram meus alunos, dão um curso hoje, e eu não vejo essas pessoas como concorrente. Eu tenho boas pessoas, tenho boas referências do meu estado, também tenho uma referência que não vale a pena citar, mas, então, quando você coloca, voltando à temática, quando você coloca, atingir um ponto médio entre criar uma dificuldade e conduzir o aluno até o resultado ideal, aí você pronto, aí você atingiu o seu ponto e você vai conduzir uma instrução boa. E no final o aluno vai voltar e vai te agradecer, vai dizer assim, porra, eu nunca tive uma instrução dessa. Mas você olha assim e fala, não teve nada demais, mas foi o teu toque de carinho com o aluno, com a instrução, a tua preocupação, o teu de planejar, de fazer umas coisas bacanas. Então tudo isso leva, pô, e dá um resultado bacana, né? É o seu DNA no treinamento. Fala aí. Curtou. Não, tô dizendo, claro que as instruções são bastante, por quem você citou aí, você citou até o Esperandil, né? O Esperandil deve lançar um curso aí, um livro, né, de VCQB esse ano ainda. Então a gente tem várias coisas que a gente só estudava vindo de fora, já tem muita gente, já tem alguns aqui escrevendo aqui, né? E livros muito bons, né? Isso. O Esperandil deve lançar um, o Doc também deve lançar um de APH. Isso. A gente tem dois problemas aqui, né? Nós errávamos e não escrevíamos. Às vezes a gente até entendia, tanto que a figura do estudo de caso é uma figura técnica, pô. Né? Nós errávamos e não corrigimos, brief, debrief, às vezes você ficava consciente do seu erro, mas aquele erro não ia para o papel. 2. E o segundo erro, nós buscávamos a literatura lá fora e não adaptávamos para o nosso equipamento, para o nosso contexto. Aí o que acontecia? Ficava nego querendo fazer coisa americana. Eu vou usar uma bandoleira Magpul e o meu fuzil é um parafal, com um cano de 20. Entende, velho? Então assim, cara... Não dá, velho. A plataforma R é uma, por mais que seja o cano assim, o cano assado, Reniguard é um, tipo de coronha é outro. Enfim, então nós cometíamos esses dois erros. Nós até fazíamos o debrief após a missão, mas nós não fazíamos estudo de caso. E quando a gente ia recorrer a algum tipo de papel, a gente recorria. Graças a Deus, hoje a gente consegue encontrar algumas literaturas nacionais, pessoas que são bacanas, são capacitadas, são referências nos seus respectivos estados e instituições. Nacionais de suas áreas. Isso, então você já tem alguma coisa aqui. O grande problema de livros, o cenário muda muito rápido, né? Então, às vezes você escreve um livro em 2010, hoje é um contexto totalmente diferente. Você até aproveita alguma coisa. Aí você tem que ter a mentalidade de entender que aquilo mudou. Aí você consegue fazer. Exatamente. Você vai. E aí eu cito, você vê como eu cito o livro do João Bosco. Ele lançou ano passado e agora esse ano já lançou a segunda edição. Né? Então ele já mudou pouca coisa, mas já acrescentou também muita coisa. Esse novo dele aí já tem muita coisa do APH, né? De APH. Isso. Em parceria com o Doc Vanilla. Eu vou fazer um parêntese agora entre isso aí é a temática da live que eu vou ter com o Calaça, da Fator 3, o treinamento versus confronto. A gente vinha para o institucional e a gente não tem uma logística favorável, a gente não tem uma carga horária favorável, né? E às vezes o aluno reclama que ele não teve condições de ver todos os assuntos. Eu conheço os instrutores da Paraíba, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, são pessoas que têm condição de dar uma boa instrução, mas às vezes não tem tempo e logística favorável. Né? Então, às vezes essas pessoas, alguns também, eu não posso citar que são todos perfeitamente bacana, mas alguns são mais gritaria do que técnica.
E essas pessoas que são mais gritaria do que técnicas, as pessoas sequer conseguem ler um artigo e reproduzir dentro do ambiente de stand de tiro. Então, fazendo um paralelo, os alunos saíram de um curso de formação e eu fiz uma palestra para eles sobre a mentalidade de combate. Então, eu abordei vários estudos de caso e eu sei que vocês talvez não viram isso. E eles confirmavam, não viu. Não viu porque não deu tempo, não viu porque não tem logística. Você pega uma turma de 40 alunos, então é muito complicado. Passa uniforme, passa equipamento, tal, enfim. Passa armamento, passa equipamento. Então é muito complicado. E acaba sendo uma cifra negra, né, dentro da formação. Mas, enfim, desde que o instrutor ele planeje e ele tenha o entendimento do que ele pode, até onde ele pode forçar o aluno, né, ele juntando a estrutura logística, a preparação técnica dele, um bom estudo do cenário que ele vai encontrar, então ele tem sucesso na instrução, né? Então isso aí é muito bacana. Tem um camarada aqui que ele fez contato comigo, ele é lá do Rio de Janeiro, e se envolveu num caso lá, aí pediu até para fazer e tem a ver com um dos efeitos aí, né? Na live que eu fiz com o pessoal da EGR Treinamento, aí depois no outro dia ele pediu uns conselhos a respeito de um BO que ele se envolveu lá, e ele me contou... Pedro é ele mesmo. Ele coloca na situação, é exatamente isso, é ele mesmo. As perguntas. Isso, é ele mesmo, Pedro. Então, a situação, ele me relatou que ele estava, só de forma resumindo aqui, né, ele passou por um confronto armado numa situação lá no Rio, e estava ele e o colega, né, trocou tiro dentro de um ambiente, quase um corredor, né? E aí ele relatou exatamente isso, que o colega efetuou vários disparos, vários tiros, e ele não ouviu, né? Ele não ouviu que o colega tinha efetuado esses disparos. E que tem tudo a ver com os efeitos da SAG, né? Na audição. Aí você eleva a frequência cardíaca, tem vários relatos, o do Pedro é um deles, né? Que o cara não ouve, o cara está do lado dele, o colega estava do lado dele, efetuando tiros com ele em direção aos agressores, e ele, ao fim ao relatar isso aí, né, depois do confronto, ele não lembrava, que tinha ouvido na hora do confronto, ele não tinha ouvido esses tiros aí do lado, né? Então, são vários relatos dessa natureza aí, de você, às vezes você até ouve alguma coisa, mas você não entende o que é dito. Pode acontecer isso também, né? Tem esse fato. Eu vou citar um do colega nosso que se envolveu num confronto dentro de um ônibus, e ele efetuou alguns disparos dentro do ônibus, né, no agressor, e antes da gente entrar, eu cheguei junto com a equipe dos policiais civis, né, de policiais civis, a equipe toda lá, porque era um colega nosso, e aí antes de entrar para fazer a perícia, eu perguntei a ele quantos tiros ele havia dado dentro do ônibus. Ele sabia uns 3 ou 4, ou seja, ele perdeu a memória ali, né, a memória temporária, né, só no cara tinha 11, 12, se eu não me engano, só no cara, né. Então ele saiu, ele trocou de carregador e mesmo assim não lembrava. O carregador estava no bolso dele, ele nem lembrava. Né? Então, é muito comum isso aí, né? Muito comum. Até tem muita gente que está nova aí na live, que não deu para ver, mas se a gente for fazer uma revisão do que Balas falou lá, a síndrome de adaptação geral, só para chegar nesse conteúdo, a síndrome de adaptação geral, ela é, na verdade, um efeito psicofísico, fisiológico, psicológico, que vai submeter você a uma reação, é uma adaptação ao estímulo estressor externo. Então, o cara do ônibus se deparou com um roubo. Então, eles são 3 fases: fase de alarme, fase de resistência, fase de exaustão. Na fase de alarme, ele vai captar aquilo dali. Aí foi como a gente falou. Como ele já tinha algum treinamento prévio, possivelmente ele tinha esse treinamento prévio porque ele chegou a fazer uma recarga. Tem gente que acaba com a arma aberta, fecha a arma e vai para cima do marginal com a arma fechada, sem carregador nenhum. Às vezes tem um carregador só. Já aconteceu isso com um amigo meu. Aqui em João Pessoa, eu vou postar
Vou ver se eu acho o vídeo para postar o estudo de caso dele. Mas você é submetido a um impacto forte, a um estímulo estressor externo. Então você sente tudo aquilo ali. Então, o seu cérebro primitivo, né? Ele vai, a parte reptiliana, ele vai dizer assim, ó, vai fazer uma coisa ou tu luta ou tu foge. Então, ele vai ter esse impulso, mas essa mesma informação que passou no reptiliano foi para o neocórtex. O neocórtex vai dizer assim, ó, a parte racional, olha, faz isso, tu treinou, pô. Ou tu não treinou, fudeu. Entendeu? Então, assim, o cara vai buscar um modelo mental prévio, aquilo que ele treinou várias vezes. Aí entra toda essa questão de sinapse, enfim. Então, se o cara não treinou, aquela surpresa vai criar um blackout, o cara vai travar. É o que a galera chama de colar placa. É o famoso NHS, né? O NHS na hora sai, mas só para quem treina. Quem não treina não vai sair. NHS, pessoal, para quem não sabe, na hora sai, né? Mas isso aí é, como você falou, né? Só para quem treina. O NHS não vai sair para quem não treina, não. O NHS é justamente você buscar no seu condicionamento alguma coisa pré-estabelecida, voltar, né? E empregar. Alguma coisa, alguma técnica que você já tinha de sacar, de recarregar, de atirar em várias ameaças, acabar os disparos e buscar novas ameaças, fazer um escaneamento. Isso aí é o NHS para quem treina. Para quem não treina, meu irmão, o NHS é travar. A gente vê vários vídeos em que os policiais, a gente olha assim e faz. Inclusive, vê muito, né, no Instagram. A gente vê que dava para o cara ter reagido. O cara... ele tinha uma janela grande de oportunidade. Ele tinha um escancarado assim, de oportunidade. E ele não faz nada. Mas hoje, depois dessa live, a gente consegue entender que o cara recebeu um estímulo muito forte e ele parou. Ele travou, literalmente. Então, assim, você vai buscar o que você treinou. Então, se você só treinou sacar e atirar 1, 2 disparos, possivelmente na hora que você vai sacar, efetuar 1, 2 disparos e vai parar. O cara treina só no double tap, né? E aí, na hora não serve muito. Tem até um caso aí, acho que você deve postar aí em breve aí, de uma policial civil, acho que aconteceu hoje lá no Distrito Federal. Ela dá o tiro e ainda vai pra cima do cara, né? E aparece uma outra ameaça. É tipo um açougue, né? Isso, exatamente. Acho que foi hoje lá. Então, o cara passa e depois ela entra em luta corporal com o que ela já tinha atingido antes, né? Por sorte, ela não foi atingida, mas andou perto ali de acontecer algo mais grave, né? Uma das coisas que você acabou de falar aí, né? O corpo, um dos efeitos o corpo, já falou, né? Aumenta a frequência cardíaca, a circulação, os brônquios se abrem, a pupila se dilata para você entrar mais luz e você enxergar melhor em ambientes com baixa luminosidade, por exemplo, né? As reservas de glicose são disponibilizadas para o corpo ter mais energia, né? E assim, vai mais sangue para músculos e que você vai precisar nessa hora. Lembra lá a resposta de luta ou fuga, né? Então vai muito sangue para o bíceps e quadríceps, né? Bíceps, se você for brigar, isso. Se você decidir que vai brigar, vai mais sangue para aquela região. Se você vai correr, vai mais para os quadríceps. Então tudo isso aí são coisas involuntárias, né? Que acontece você querendo ou não. Voltando à pergunta lá do Gerlon, que é algo que acomete até o caveira, o operador especial. Uma hora ou outra alguém vai ter esses efeitos mais destacados ou não, né? Quem está aqui e não estava na outra live, foi feita essa pergunta aí de um operador experiente que sentiu um tremor na hora da ação e ele foi retirado do time. Então, assim, são reações involuntárias. Então, a gente falou do cérebro trino e a gente falou do sistema nervoso autônomo simpático. Esse autônomo simpático é justamente aquele que, quando você tem um medo, você tem ataque cardíaco, você fica sudorese, você fica pálido, e essa palidez está ligada diretamente a os hormônios, a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, eles fazem com que o sangue seja desviado para os grandes músculos. Então, quando o cara está com medo que fica aquele rosto pálido, é justamente porque o sangue que deveria estar naquela região e dando aquela cor a ele, foi desviado para outra, onde, em tese, o músculo dele vai ser empregado na luta ou na fuga. Então, é até interessante a gente conseguir entender esse contexto.
E depois disso daí, ele se deparar com alguma coisa, fora isso, ele ainda vai ter que agir. Respondeu ou não? Ele vai correr ou Isso, não vai. o cara fica pálido porque ele sai da pele, né? É um órgão que não vai te ajudar ali naquela hora e sai também Exato. Você não vai precisar do sistema digestivo naquela hora, né? Então, o sangue sai dessa região. Você precisa do sistema digestivo quando você come, logo depois você ingerir comida, mas na hora do combate você não precisa dele. Então, o sangue sai de pele, do sistema digestivo e vai para áreas em que você vai precisar, né? Para correr, para lutar. Né? Aparecem alguns tremores, foi exatamente a pergunta que o Gerlon fez aí. Isso. E o 40 ele fez uma pergunta agora na UOL aqui. Urinar e defecar na roupa não é uma situação de cagaço. Gente, existe o medo, existe o pânico, existe o cagaço, né? A gente fala que o medo, o pânico, o cagaço é foda. Então, assim, às vezes a gente se depara trabalhando, a gente dá faz a abordagem num grupo de pessoas e de repente ele de repente urina ali na própria roupa, escorre ali pela perna, e o cara fala, oxe, mas tá com medo? Que foi, meu irmão? Tem calma aí, ninguém vai fazer nada normal, o cara tá todo mijado. O cara diz assim, medo da porra, tive um medo, velho, desculpa. Mas isso aí na verdade não é medo, né? Quantas vezes você já presenciou o seu cachorro fazendo isso aí, né? Na verdade isso aí é algo instintivo. O esfíncter, ele vai ser relaxado, né? Então se o cara vai urinar ou cagar aí, é para liberar peso. O cara libera peso. Quem imagina aí, você vai correr, pra que eu vou estar com bosta ali? Eu libero aquela porra ali e vou. Isso aí é instinto. São reações involuntárias que você não controla. Então, o atirador que trava e não consegue sequer pegar a arma, o policial que trava e se agarra no pneu da viatura, não quer sair dali, a esposa que está do lado tem um susto e fica travada ali, você tem que voltar ela, ou então pegar ela e botar dentro do carro, porque ela travou, não consegue sequer dar um passo. Tudo isso são reações involuntárias do teu sistema nervoso autônomo, certo? Então, se você se prepara para aquilo, é tanto que eu conversando hoje com a Emily, ela dizia, por isso que é tão importante que os policiais conhecessem a dinâmica do treinamento, que os policiais conhecessem a necessidade do treinamento, porque na hora vai ser um automatizado, mas porque tem toda uma estrutura favorável, você tem aquele conhecimento, aquilo não é algo novo para você, então você se depara, raciocina rapidamente, já toma uma ação. Hoje eu postei um dos 10 vídeos que foram, um dos 9 vídeos que foram estudo de caso, foi um roubo em que os caras aproximaram de moto na mulher, a mulher pegou e jogou a bolsa para dentro de casa. A mulher não tem treinamento de tiro, não tem treinamento de autoproteção, mas o instinto dela, o reflexo dela foi de jogar a bolsa. Então, aquilo ali foi nada mais, nada menos que eu vou lutar, mas vou lutar da minha forma. Eu não vou deixar eles levarem o meu bem, o meu pertence, meu celular que está dividido aí em 50 parcelas, eu não vou deixar. Então, ela adota esse comportamento. Ela pega, joga por cima do negócio, o cara monta a moto e sai. Poderia ter tido um final diferente, o cara poderia atirar nela por pirraça, por safadeza, por ruindade. Poderia, mas se você for falar com ela e perguntar, mulher, como foi que tu fez isso? Ela vai dizer, eu não sei não, eu joguei. Porque ela está dentro de uma condição involuntária. Ali é o cérebro primitivo, o sistema reptiliano, o sistema límbico, tratando de emoções e de defesa, que fez aquilo dali. Aí depois o neocórtex volta e raciocina, faz, mulher, que merda que tu fez, entrega esse celular. E aí eu vou entrar num dilema que é a cultura de reagir ou não, e não é assunto para live, né? Isso aí é assunto para outros debates. E aí dá mais uma doutora Maria Aparecida, minha ex-regional, mas está aí tá na área aí. Bem-vindo, doutora. Você vai falar mais... Tem mais alguma coisa? Acho que a gente já abordou boa coisa aí, não sei? Boa parte do... Tem umas perguntas aqui, minha esposa está passando para mim as perguntas. Fala aí. Então beleza. Vamos responder algumas delas aí. Cadê quem eu... Então vamos lá. Tem treinamento específico para esse tipo de situação? Cara, vai da criatividade do instrutor. Todo dia tem uma aula ali no Instagram. Então você tem todo dia um cenário diferente. Uma análise de caso. Todo dia você tem uma opção de treinar no stand de tiro.
Vai lá no Instagram, quem tá aí que não segue a Argos, vai lá, segue a Argos Defensa. Quem tá na Argos não segue Barros, vai lá, segue o Período Criminal Barros. Então, todo dia tu tem uma opção de treinar. Aí tu vai pegar aquela situação, botar no papel, desenhar onde vai ficar um tonel, onde vai ficar um alvo e tal, e você vai reproduzir aquilo. É criatividade, velho. É criatividade, tá? Tem que entender que a criatividade às vezes afronta a segurança. Então você tem que ter esse senso. Beleza? Como é, falou? Não dá pra ver, mas tu vai falando. Ah, meu primo, meu coach tá aqui, o Léo. Quem mais? Deixa eu ver aqui se eu acho mais pergunta. Vai, amor, vê aí mais alguma. Peraí, tem uma de Rodrigo aqui. Senhores, falem a opinião de vocês sobre a importância dos juízes estudarem sobre a SAG. Exatamente, vamos lá. O Alan Antunes, eu acho que foi um dos primeiros a fazer esse trabalho de proximidade entre a polícia e o judiciário, né? Eu tenho hoje aqui pela empresa, Barros, na Argos, eu tenho promotores, procuradores, juízes, desembargadores que treinam conosco e são pessoas que realmente conseguiram entender. Eu conto sempre na instrução que eu consegui invadir a mente de uma promotora durante um treinamento e ela, no início, ela disse que mais de 2 disparos era excesso. Aí eu disse, tudo bem, tranquilo. Eu vou fazer uma pista para ela, né? E aí tem um ditado que é caveira é covarde, né? Então, eu montei o cenário para ela. Então, eu botei um alvo móvel, disparado, ele era acionado por um pipa, o metal caía, acionava o gatilho e o móvel passava devagar, porque eu não botei muito peso, ele vinha devagarzinho. Então ela atirou, quando o alvo começou a mexer, ela efetuou todos os disparos do carregador, a arma ficou aberta e ela ficou atirando. Aí eu fiquei, acabou e eu fui no ouvido dela e disse, quantos disparos a senhora efetuou? E ela disse assim, aí eu disse, excesso. A senhora vai responder agora pelo excesso que a senhora cometeu. E ela disse, não, mas ele estava se movendo. Eu disse, agora eu peguei. E aí a gente conseguiu, naquela turma de promotores, conscientizar que, às vezes, a ameaça combatida, a melhor forma de combater, na verdade, é antecipar. É sair disso aí. Tá? Então, hoje a gente não falou de nada de protocolo, a gente não falou nada de ciclo order, não falamos de nada. Mas eu vou fazer essa pincelada agora. A melhor forma de combater é evitar, é se antecipar. Tá? Não tendo isso, você vai colocar o seu conjunto de técnicas à prova. Né? Você vai tentar acertar, enfim. E ela conseguiu colocar a prova que ela tinha guardado dentro dela. Então foram vários disparos, ela acertou o metal. E eu disse, a senhora efetuou 8 disparos. Mas ele estava andando, eu disse. Então ele tinha capacidade de reagir. Ele tinha capacidade de alvejar. Então, esse trabalho de conscientizar o judiciário não é querer invadir a mente e criar uma imagem diferente, não. É mostrar a realidade dos fatos. A gente fala Não, e muito se de você, nos nossos cursos também de balística terminal, alguns promotores, juízes já participaram, e eu faço questão de fazer esse convite a eles, né? E a gente desconstrói esses mitos na teoria, né? E na parte prática, eu nem levo para essa prática aí, né? Mas a gente desconstrói os mitos e eu mostro o mito do stopping power, mito do double tap, né? Justamente mais que 2 é excesso. E aí a gente vai para a parte prática e a gente explica das munições. E assim, eles chegam lá com uma cabeça, né, e saem de lá totalmente diferente. Então, esses que vão participar, e assim, eu bato palma para eles, né? Esses que vão participar, já participaram, eu gravo vídeo, tem alguns lá no meu Instagram, tem de 2 pelo menos. E assim, a receptividade deles é muito boa, né? Não é questão, porque, cara, a gente é doutrinado desde pequeno a acreditar nesses mitos aí, né? De que um disparo vai derrubar 2, desde pequeno você é doutrinado, você assiste filme, você assiste série, que o cara dá um tiro, né? As indústrias que fabricam munições aí, eu cito ali a munição HIP, né? O marketing em cima dessa munição aí é demais. Então, quem vende munição, ele quer que esses mitos fiquem vivos. Mas tem cara aí que escreve sobre esses mitos, mas o cara é patrocinado por empresas que vendem munições. Então, tem que o cara pensar. Deu uma travada aí. Beleza.
Bota a bateria aí. Um abraço aí pra PM Bahia aí, os caveiras, os policiais aí da... Boa. Então é isso, o cara, a gente é doutrinado. Eu também já acreditei nisso. Quando eu entrei na polícia, eu acreditava naquela tabelinha lá do Stock Power, né? E depois é que você vai estudando, vai vendo que a coisa não é bem assim, né? Então ainda bem que agora está no movimento, a gente tem um grupo lá de balística terminal e APH, e eu vou até te colocar lá, né, para que a gente estuda muito sobre isso aí, né? Acho que dos grupos que eu participo, um abraço aí pessoal da PM Pernambuco, lá do meu estado, e a gente passa fazendo estudos de casos, né? Acho que é o único grupo que não tem piadinha nem nada, o pessoal só posta coisa séria lá. E aí a gente aprende pra caramba e troca essas experiências, que é o mais importante, né? E assim, lá tem muito juiz, cara. Tem alguns juízes assim, e assim, a gente tem que são caras que estão dispostos também a quebrar esses mitos, né? Tem lá nós temos não sei quantos juízes, desembargadores. Cara, a mentalidade é justo, né? Se você cometeu realmente um excesso, beleza. Eu vou fazer dois paralelos, eu vou fazer uma junção de perguntas. O cara perguntou que tipo de munição que eu usava, né? Eu vou dizer para você que tipo de munição eu usava, mas o outro perguntou também, disse que era importante essa parceria, tudinho. E mais uma pergunta que eu não decorei o texto, mas eu peguei o significado, é que você lê, nem tudo que você lê, nem tudo que você vê é o correto. Então, uma recomendação que eu dou para vocês é a seguinte: primeiro de tudo, procure saber quem é que está fazendo, lendo, gravando, enfim, primeiro de tudo. Segundo, você vai ler e vai ter o seu senso crítico de absorver aquilo ou não. Então, o conhecimento não vai ocupar espaço, como diria Storani. O conhecimento não ocupa espaço. Então, você vai sempre aprender. Se você lê um livro e o negócio tá ruim, porra, lê até o final e depois você tem sua mano. O Bolsonaro falou, a página da Argos é leitura oficial, é leitura obrigatória todo dia. Nós tentamos ajudar. A gente ficou até conhecido por esses estudos de caso, né? Mas o nosso forte é treinamento, né? A gente faz estudo de caso para ajudar todo mundo. De certa forma, você tem ali caso para todo mundo. Voltando à pergunta da munição. Eu falo o que eu faço, beleza? Então, munição. Eu tenho munição ogival, eu tenho munição expansiva. Eu estou com um carregador de munição ogival nesse exato momento, porque eu usei o resto em treinamento, em stand, área controlada, tal. Então, eu estou com outros 4 da 17 com munição expansiva nesse momento. Dentro dessa bolsa. Mas aí tem uma questão de balística que a gente vai abordar em outra live, que são as vantagens dos tipos de proteção. Então, eu, particularmente, para a defesa, eu uso a ogival. Hoje a gente já tem a linha Bonded, que vem avançando ali, tentando unir a vantagem de um e a vantagem de outra. Beleza. Mas eu uso ogival. Beleza? Eu uso ogival. Estou esperando chegar um carregamento de fora. O menino fez uma importação, estou esperando chegar. E aí eu vou comprar o Gerlon falou aqui que na hora que eu comecei a falar das munições, os caras estão me travando aí. Eu não vou citar a marca, né? Nem precisa, mas dá uma conferida lá. Eu sei que você está usando o ogival porque não tem, né? Eu também estou desse jeito aqui na minha 40. Eu estou desse jeito. Eu tenho 3 carregadores para dizer que não é fake news, né? Estou com mala pronta que amanhã eu estou de plantão 6 horas. Eu tenho um carregador com ogival, mas é porque não tem ponta plana. Mas quem nos acompanha, quem já fez curso com a gente, sabe que não tem comparação, não é? Eu sempre falo que opções nacionais, não é? Já não está de sacanagem aí comigo. Opções nacionais não vai de ogival, nenhuma. Com ressalva que eu faço para a Bonded. A Bonded, eu ainda não fiz todos os testes com ela, né? Mas só para citar um exemplo, no curso que eu fiz com o Gerlon lá em Irecê, eu dei 3 cursos de balística terminal esse ano. E nos 3 eu usei Bonded, né? Na gelatina. Dos 3 lá na CIP Central, em Jequié, aqui na Bahia,
a munição, ela entrou na gelatina balística, foi um disparo direto na gelatina, ela penetrou, percorreu mais ou menos 12 centímetros e perdeu a direcionalidade, ou seja, ela subiu. Né? Dizem que ela está dentro do protocolo do FBI, ou seja, é uma amostra pequena, ela subiu, deixou um fragmento, claro, o fragmento bonded é porque o núcleo de chumbo está colado na jaqueta, né? Realmente, tinha chumbo e jaqueta, e um fragmento de chumbo e jaqueta perdeu 14%, ficou 14% do projétil, né, de massa, e o projétil, o restante, os 86%, saiu. Ou seja, não manteve a direcionalidade e fragmentou. Fragmentar, pessoal, para arma de baixa velocidade, o termo é esse. Baixa velocidade não é energia, vamos quebrar outro mito aqui, né? O João Bosco tem um artigo. Já é uma nomenclatura, de certa forma, mais nova, né? Mais nova e mais correta, porque a gente está analisando a forma com que o mecanismo do ferimento de cada tipo de munição, né? Porque às vezes a gente falava de calibre de alta energia, né? E o Calaça está dizendo, o Calaça está falando que em Sergipe no teste baixo também fragmentou. Então assim, ainda tem aquela mística, né? E o cara querer usar um ogival, um expansiva. Esse cara aí, ele já está mais fácil, porque ele já está no meio do caminho, né? A gente já ganhou ele 50%, né? Quem usa alternado, a gente já ganha, já é mais fácil desconstruir o mito, né? Ele já está no meio do caminho. O pior é que quem usa todo expansiva, né? Para calibres de baixa velocidade, fragmentação não faz nada. Fala, pessoal da Tactical Combat, Lira, um abraço aí. Valeu, meu camarada. Fragmentar, cara, não é bom. Fragmentar, você uma necrópsia, você observa ali que um fragmentozinho desse aqui, ó, que é pequenininho aqui, ó, ele dentro do corpo, ele percorre 2 centímetros no máximo. O cara tá perguntando por que você usa expansiva. Ele falou porque só é o que tem, pô. Porque eu não tenho expansiva já, mas o cara disse, um dia desse, o cara questionou, ele disse, não, a PM usa expansiva e funciona. Ele, porra, é o que tem. Mas, só para você ter ideia, tudo isso aqui, pessoal, é de curso. Tudo isso aqui é de curso. A jaqueta, disparo indireto, né, ela encontrando, tendo que transpor uma barreira antes de pegar na gelatina, na argila, a jaqueta se solta do núcleo de chumbo. Né? Então, se você perder massa e outra coisa que você tem que aprender, esquece energia. Para penetração, esquece energia. O que tem a ver é momento linear. Né? As ogivais, elas são mais confiáveis. Eu não estou falando aqui que expandir é ruim. Se eu tenho uma munição que ela consegue expandir, fazer isso aqui, cara, e penetrar bem, é óbvio, eu vou conseguir 2 coisas que são interessantes para incapacitar. Eu vou conseguir aumentar o diâmetro da lesão, porque eu estou aumentando a área ali, e vou conseguir a penetração. O problema é que as opções nacionais para as munições expansivas, elas não são confiáveis. Eu faço o mesmo teste... Vou pegar aqui, ó. João, uso alternado. Meu filho, não faça isso não. Não usa alternado, não. Vou lhe dizer por quê. Peso de ponta é fator é outro. Então, você não tem controle do que vai sair pelo seu cano, certo? Não adianta você querer. Você não vai ter condições de realizar. Porque... A síndrome não vai deixar o cara saber, opa, essa foi ogival, essa foi expansiva, ogival expansiva. A síndrome não vai te deixar fazer essa contagem. Você não vai lembrar nem quantos tiros você deu. Cara, dá uma olhada num post que eu fiz lá. Eu tenho 4... Deixa eu ver se eu tenho aqui. A munição, a ogival, eu tenho um post lá que eu dei 4 tiros em superfícies metálicas, com a ponta plana. Em superfície metálica, em nenhum dos casos ela perdeu massa. As ogivais não perdem massa. O Lira
que tá aí, ele tem uma frase que ele fala bem, eu prefiro estar com 380 e a munição certa do que estar de 40 com a errada, né? O curso lá, e assim, tem muito cara que é igual a Phantom Man, né? Ele tem que ver para crer. Então, por exemplo, a gente tem no nosso curso a gente faz um ensaio, coloca 6 blocos de argila, cada um tem 11 centímetros de espessura. E aí a gente atira com diversas munições para ver a penetração. Eu nunca fiz um curso para atirar com o ogival mais P, a 380 ogival mais P. Junior Black tá na área, Escorpião aí. Escorpião é um dos, né? O zoológico humano tá na área aí. Eu nunca fiz um curso que a ogival mais P não penetrasse pelo menos 45 centímetros de espessura, na argila. Sabe o que acontece quando você atira com ponto .40 de expansiva? Ela não passa da primeira. Quando passa da primeira, passa morrendo e fragmenta todo. Isso aqui são fragmentos. Todas essas munições aqui são de curso, uma fragmenta. Né? E ainda você vai no site de determinada empresa e o cara fala que fragmentar é bom. São crenças, né, cara? São crenças que precisam ser revistas, são crenças que vai... Você atira com uma munição expansiva por dentro de um vidro, possivelmente ela não passa no outro. Não passa. Então, para que você quer aquilo? Dispara direto ou indireto? A gente fazia muito isso, né? Usar a munição, a mesma arma para um ambiente externo ou um ambiente interno. O que é melhor? Então, assim, voltamos à dificuldade da logística. Então, ia usar um 556 num patrulhamento e usar um 556 na intervenção. Aí vai usar Polymer Tip fora, ou então OTM fora e Polymer Tip aqui. Aí essa logística de troca de carregador, não tem carregador para todo mundo. Enfim, é complicado, mas é interessantíssimo. Você cara, e assim, a sua munição. Isso, é sempre o conjunto, né? E aí você tratou do 556, e o 556, cara, ele é um calibre que se você não tiver com tudo ajustado ali, ele não passa, ele passa a ser um 22 com muita velocidade. Né? Então, isso aí a gente tem que ter uma live só pra gente falar de 556, né? Balística é complicado. Então bora, vamos fazer uma recapitular ali o que foi passado hoje para o pessoal. E aí a gente encerra, que aí a galera já tá quase enlouquecendo aí também. A galera já tá dormindo, daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada que eu tô de plantão. Amanhã, 6 horas.